Alguns breves números da CEPAC em relação à sua sustentabilidade. Temos um parque altamente focado na sustentabilidade. A nossa energia é toda renovável, né? Então, isso dá uma redução, um impacto negativo de 640 toneladas de CO2 em 2019. Temos um programa muito amplo de logística reversa das nossas embalagens, de entrega aos nossos clientes. Mais de 60% das nossas entregas são feitas em embalagens retornáveis. E isso evitou o corte de mais de 2.000 árvores em 2019, através da substituição de caixas de papelão por caixas retornáveis plásticas. Somos um grande usuário do polietileno verde, e que representou em 2019 a captura de 826 toneladas de CO2 e um impacto muito baixo à biodiversidade, de 2,21, numa escala de 0 a 100. Tá? Então, esse ano temos projetos para já zerar o nosso impacto à biodiversidade, através de um trabalho junto com o Instituto Life de Curitiba. Tá? Bom, apresentar algumas características de sustentabilidade, quero falar um pouco hoje sobre a tecnologia da Ecoplast. A tecnologia da Ecoplast é a primeira do mundo, está na CEPAC, não existe outra máquina disponível no mundo, e nós temos a exclusividade desse processo, dessa tecnologia na América Latina. É uma tecnologia suíça, fabricada pela AISA, que fica, como eu falei, na Suíça, tá? Então, o que a tecnologia propõe? Mais ou menos o que eu estou mostrando aqui nesse slide. Ou seja, vocês estão vendo um tubo nesta imagem saindo, né, do rosto de uma mulher. Ou seja, nós teremos um tubo com uma qualidade de impressão extremamente grande, tá? É o que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo desta minha apresentação. Bom, antes de mais nada, vamos fazer um pouco, então, um overview. Quais são as tendências dos tubos plásticos para o mercado, que vai balizar todo esse trabalho nosso aqui, de por que, né, a Ecoplast foi adquirida pela CEPAC. Primeiramente, acho que a qualidade de impressão é muito procurada na nossa área de tubos plásticos, então cada vez mais os clientes nossos procuram impressões com menor definição, melhor qualidade, maior realidade, então com certeza é uma tendência que a gente tem mapeado. A segunda tendência são os efeitos metalizados. Todo mundo hoje em dia no mercado quer um efeito metálico, e trouxe um exemplo aqui da Victoria's Secret, um tubo que realmente serve de benchmark, então o efeito metalizado chama muita atenção. Agilidade na cadeia, cada vez mais os clientes dos nossos clientes, né, querem os tubos mais rápidos, as embalagens mais rápidas, o produto mais rápidos, logo os fabricantes também têm que se movimentar para redução de lead time, redução de complexidade na cadeia de fabricação. E, com certeza, a sustentabilidade. Hoje, falar de embalagens sem o apelo sustentável é impraticável, e pensar num futuro também sem isso é impraticável também. Tá? Agora, quais são os principais diferenciais que nós temos nos tubos plásticos atuais, né? Primeiramente, são considerados os tubos flexíveis, tá? Então, a gente colocamos até uma imagem aqui, ele tem um efeito memória, ou seja, o que é? Aquele tubo que você aperta, ele retorna, esse é o tipo de embalagem. Então, essa característica é muito, muito, muito útil, né, nos tubos extrusados atuais. A versatilidade de impressão. Então, um tubo plástico hoje pode ser decorado em vários processos, offset, flexografia, silk screen, hot stamping, podem ser rotulados também. Sustentabilidade já é uma característica atual dos tubos plásticos, porque um tubo plástico tem pouca matéria-prima, então a quantidade de matéria-prima por volume envasado é muito pequena, é menor que alguns outros tipos de embalagem. Também uma característica muito interessante é a ausência da solda lateral, que é aquela emenda muito característica em tubos laminados, tá? E oferece proteção ao produto, porque são tubos coextrusados com o uso de EVOH, tá bom? Então é uma proteção que é um diferencial atual da embalagem. Mas vamos lá, o que é a Decoplast então, né? Decoplast é uma tecnologia que pega as tendências do futuro, como eu mostrei para vocês, né? Qualidade de impressão, efeitos metalizados, principalmente, agrega com os principais diferenciais que a tecnologia atual já propõe e vai entregar a Decoplast, né? Que aqui já temos contato com o primeiro tubo Decoplast da apresentação. Essa imagem, né, dessa mulher metalizada mostra a união das cores e o brilho, né, o efeito, e uma decoração que envolve toda a embalagem.
Porém, eu preciso explicar para vocês como tudo isso foi possível, né? Então, eu vou passo a passo agora apresentar a tecnologia. Vou começar com uma animação. Essa animação vai poder explicar um pouco melhor, para a gente poder dar sequência no processo, tá bom? Então, o que nós temos aqui é a tecnologia que a gente considera a mais inovadora, né, para o mercado dos plásticos, que é a Decoplast. Então, o processo basicamente começa com a impressão de um filme, uma bobina. Essas bobinas são armazenadas no estoque, né, aguardando o processo seguinte, que é a colocação numa extrusora. Então, o operador coloca essa bobina, a extrusora, e aí ela é puxada pela máquina. Processo de extrusão. Eu doso os materiais, material plástico avançado, e aí o que acontece? O filme, ele envolve o perfil que está sendo extrusado. Vocês estão vendo agora, já aqui nessa animação, é o filme já envolvendo a bisnaga, o tubo, e sendo resfriado. Posteriormente, eu tenho o corte dos tubos, já com uma fotocélula orientativa, a aplicação do ombro dos tubos, isso tudo de maneira automática, integrada, online, a aplicação das tampas, e por final, o tubo vai direto para as caixas retornáveis de preferência, né? Que são destinadas ao nosso cliente, né? Então, num processo muito ágil, muito rápido, muito inteligente. Então, basicamente, de maneira infográfica, essa é a tecnologia de Decoplast, que foi desenvolvida pela AISA, da Suíça, e a CEPAC, que foi a primeira empresa do mundo a adquirir a tecnologia, tá? Mas agora acho que vamos ao que interessa, né? Como tudo isso realmente foi possível fazer de uma maneira técnica, para não ficar aí na imaginação de vocês como tudo isso realmente aconteceu, tá? Então vamos lá. Como é que foi possível manter o efeito memória tradicional dos tubos plásticos extrusados? Primeiramente, os tubos são fabricados, né, as embalagens são fabricadas com polietileno, uma espessura similar ao tubo atual. E o que acontece, né? Eu coloquei essa imagem para a gente poder começar a entender como acontece a mágica do processo. Ou seja, aqui eu tenho um filme que vai entrar dentro da extrusora e aqui o perfil extrusado, branco. Vai simplesmente acontecer uma fusão entre o filme e o perfil extrusado, sem uso de cola ou adesivo. Essa característica faz com que todo o filme envolva o tubo, o perfil extrusado, como se fosse a gente até gosta de dar um nome interessante, extrusion label, né? Como se fosse injection label também. Muito similar ao conceito. Ele só envelopa o perfil extrusado e está pronto a primeira parte do processo, tá? Bom, então como é que a gente tem uma qualidade de impressão superior, né? Como eu falei para vocês. Eu mudo o processo tradicional de fabricação de tubos plásticos numa decoração dry offset, geralmente, que é feito num tubo cilíndrico, e agora imprimo primeiro um filme numa flexografia plana, uma máquina plana. Tudo que é no plano é mais fácil de fazer. Eu garanto melhor qualidade de impressão, precisão de registro, então proporciona uma qualidade de impressão extremamente superior. Aqui tem um pedaço, né, de uma bobina que a gente recortou, vocês podem enxergar, né, a qualidade realmente que está acontecendo aí com o processo, tá? Bom, e aqui uma imagem também que ilustra melhor esse ganho, né? Eu digo que à esquerda nós temos o nosso processo atual, então dificilmente nós veremos um rosto, uma imagem desse tipo num tubo plástico, tá? no mercado. E a Decoplast proporciona essa qualidade de impressão, uma imagem flexográfica, né, de alta precisão, alta definição. Aqui já trago também algumas amostras que nós fizemos recentemente. Essa mulher, né, esse rosto, essa alta qualidade de impressão, que depois, colocado num tubo, você enxerga ela como um todo, né? Então, saímos de um processo de dificuldade de ter definição para um processo de alta qualidade de impressão. Efeitos metalizados. Para atingir o efeito metalizado, eu adquiro uma bobina já com efeito metalizado apenas decorativo, é um alumínio que é depositado de maneira nanométrica na superfície do filme. Então, ele tem apenas um efeito decorativo, diferente de um filme laminado com foil de alumínio, com a espessura grande, que dificulta, inclusive, muito, ou praticamente inviabiliza a reciclagem. Nesse caso, ele não afeta a reciclagem, como vocês verão ao longo da apresentação. E eu faço a impressão sobre esse filme, tá? Então, vocês podem ver nessa imagem aqui, é um pedaço de filme impresso e ele já também colocado na bisnaga, no tubo, tá? Então, é assim que eu consigo o efeito metalizado. Com relação à agilidade,
eu saio de um processo onde, atualmente, imagina um tubo que tem flexografia ou offset, serigrafia e hot stamping. Esse tubo ele acaba passando por 3 máquinas diferentes, uma para aplicar a offset, a outra para aplicar a serigrafia e uma última para finalizar com o hot stamping. Nesse caso, todos os processos são aplicados ao mesmo tempo numa máquina de flexografia como esta, né? Nós temos aqui uma New Peter, uma FA, com capacidade de entregar 200 metros por minuto, muito rápido, tá? Então, todos os processos feitos numa única vez. Então, eu aumento a agilidade da minha cadeia, tá? Depois disso, essa bobina vai para o estoque, aguarda a ordem de produção na minha linha Decoplas, que tirei aqui um print do nosso vídeo para mostrar, né, de uma maneira como seria essa linha, e monto, praticamente apenas monto, né, esse filme no tubo na linha. Então, o que acontece? Eu não tenho um setup de impressão, o setup já foi todo feito na impressora anteriormente, e acabo só apenas fazendo a montagem desse filme no tubo. Com isso, eu repito, eu perco um tempo de setup, eu perco uma parada de linha, né, para fazer esse ajuste. E como a CEPAC tem essa linha de maneira integrada, ou seja, extrusa, aplica o ombro da bisnaga, aplica a tampa nesse tubo e os coloca na caixa, o processo ganha uma agilidade enorme, tá bom? Com relação ao lead time de entrega, nós podemos também, nesse caso, melhorar o lead time de entrega, porque o tempo é mais curto, tá? Então, também é uma grande necessidade que agrega valor nessa agilidade. E também, uma coisa muito interessante, não requer desenvolvimento específico de master batches. Por quê? Como eu consigo fazer todo o tubo, envolver todo o tubo, não há necessidade de desenvolver um master batch específico, porque essa cor passa a ser parte do filme. Então, eu acabo não sendo necessário desenvolver um master batch. Os tubos, por exemplo, metalizados, não tem master batch nenhum. Não há necessidade de utilizar. Tá? Então, você ganha na agilidade, no tempo de desenvolvimento do master batch. No tempo, inclusive, de aumentar, de reduzir o seu tempo de desenvolvimento, porque você pode ter os tubos já padronizados, os testes de compatibilidade, e utilizá-los através de aprovações anteriores. Com relação à proteção, os tubos atuais, né, como tem essa imagem, eles têm o EVOH, que é a barreira tradicional utilizada para tubos plásticos. Então, é um tubo coextrusado, 5 camadas, geralmente, e o EVOH está no meio do tubo. Uma extrusora coex, uma extrusora cara, uma extrusora grande, né? Já no processo de Decoplas, o perfil que sai extrusado na máquina é uma camada só. Porém, o filme que eu revisto, um filme de 60 microns, tem EVOH. Então, o filme é quem faz a barreira, tá? Então, vocês podem ver nessa imagem aqui, tirada no microscópio, onde eu tenho a parte clara é o tubo extrusado e acima é o filme e o EVOH está aqui no meio, ou seja, eu continuo com a barreira de proteção ao oxigênio. Tá? Outra característica extremamente bacana da tecnologia é a possibilidade de não ter aquela emenda, né, característica dos tubos laminados. Eu estou, por exemplo, aqui com essa imagem, nós vemos um filme impresso totalmente, e esse filme vai envolver o produto e a embalagem. Vocês podem dizer, não notar, né, a presença de uma emenda. A emenda está bem onde está essa flecha aqui, essa indicação, é praticamente imperceptível. De acordo com como você trabalha o seu arquivo, a sua arte, ela fica imperceptível, tá? Então, outra coisa que eu destaco é a capacidade de você fazer uma decoração 360 graus e que esse filme vá do topo ao ombro, ou seja, toda a embalagem acaba sendo revestida pelo filme que foi previamente decorado, tá bom? Vários processos de impressão, como eu falei, né, uma característica dos tubos plásticos, e a gente mantém ela aqui no processo. A nossa impressora tem todos os processos possíveis, né? Os principais básicos, né? Cold foil, serigrafia e flexografia. Uma máquina de 10 cores, 10 estações, então eu consigo fazer vários trabalhos nela, com uma qualidade de registro de impressão muito grande, porque ela tem câmeras, né, que acabam fazendo o ajuste do encaixe, a precisão. Quem trabalha com filmes, com estrutura de filme, sabe o que eu estou falando, né? O que é difícil hoje num tubo plástico é que não existe a possibilidade de você fazer registros prévios, um caberon, por exemplo, que você consegue destacar depois na impressão. Agora, aqui que eu imprimo um filme, eu consigo. Então, o ganho... Lembrando que todo esse filme passa por uma revisora, que vai realmente retirar aquela parte que não está ideal. Então, eu tenho um ganho de qualidade
E o mundo da flexografia é um mundo muito mais avançado, muito mais seguro, muito mais avançado que o mundo da drive set que a gente se encontra, né? E com relação à sustentabilidade, quando nós se encontramos com esse produto, uma das primeiras coisas que nós nos preocupamos é ver se ele era sustentável ou não. Então, fizemos um trabalho ano passado. A Decoplast é uma tecnologia que está na CEPAC já há um bom tempo. Eu digo um bom tempo, um ano passado que a gente avançou com a tecnologia, já temos venda no mercado, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a sustentabilidade ela estava sempre como um grande tripé desse trabalho, né? Fizemos um trabalho junto com o CETEA, um estudo onde enviamos embalagem, enviamos todos os materiais para que eles pudessem fazer uma análise realmente se esse tipo de embalagem é reciclável ou não. Eles nos atestaram que ela é reciclável e, inclusive, está em sintonia com a economia circular. E uma conclusão muito interessante é que toda aquela metalização que é decorativa não inviabiliza a reciclagem. O que faz com que nós temos hoje um tubo com efeito metalizado, que até então comumente seria fabricado por laminação, né? A tecnologia mais comum para esse tipo de trabalho é uma laminação. E o nosso tubo Decoplast dá esse efeito metálico, é 100% reciclável, ou seja, não inviabiliza a reciclabilidade, né? Um pouco mais sobre sustentabilidade, né? Outra coisa interessante é que, como a gente foi avançando com o trabalho, percebemos que se o filme recobre o tubo, por que ele não recobriria, por exemplo, as características do material reciclado, do PCR, por exemplo? Fizemos um trabalho e realmente encontramos isso, né? Essas amostras que estão na tela aqui são feitas com 50% de polietileno verde, 30% de aparas metalizadas da máquina, tá? Quando a gente fez o trabalho aqui de validação da tecnologia, guardamos o material, moemos e trouxemos de volta para a extrusora, e 20% de PCR da Wise também, que está no evento aqui, né? E elas foram apresentadas, inclusive, na Feira K, chamou muita atenção de todo mundo que estava lá, porque elas acabam recobrindo todas as imperfeições. E fomos avançando. Hoje nós já temos aqui projetos onde eu consigo fazer a parte interna do tubo feito de PCR ou de PE verde, recobertos por um filme metalizado. Veja só que interessante, né? Nós temos hoje um tubo feito de 100% PCR envolvido por um efeito metalizado. Eu, claro, sou um apaixonado pela tecnologia, mas digo que é o tubo mais bonito do mundo e o mais sustentável, porque a gente une as duas necessidades principais do momento. Metalização com beleza de impressão, e a sustentabilidade através do PCR, que quem tem vários programas aí, como a Ellen MacArthur, sabe o quão existe essa pressão para essa mudança, e a CEPAC está oferecendo uma solução aqui muito inteligente para o processo, tá? Vários clientes já têm testado essa solução, alguns clientes também já fizeram a solução, ainda não está lançado no mercado, mas de fazer um tubo com polietileno verde e um filme metalizado, tá? É realmente extremamente revolucionário o que a gente está propondo aqui, tá bom? E, para finalizar um pouco o nosso conceito, eu vou passar um vídeo que é o que justamente a CEPAC tá fazendo com a economia circular. A gente olhou a Decoplast como uma possibilidade, implementou, tem toda uma fábrica com seus apelos sustentáveis. Nós podemos falar aqui sobre sustentabilidade, as ações da CEPAC durante muito tempo, não é o foco, né? Até fiz questão de tirar um pouco isso para a gente focar um pouco na tecnologia. Esse vídeo final que eu vou passar para vocês aqui agora, ele demonstra como a CEPAC está em sintonia com a economia circular através da Decoplast, tá? Então, esse é um logo da CEPAC sobre sustentabilidade e economia circular, onde nós temos no centro a fábrica da CEPAC, alta eficiência energética, produzindo tubos Decoplast, alta qualidade de impressão, rápidos, com grande agilidade, seguem para a cadeia do nosso cliente, através da C-Log, são envasados, rápido do nosso cliente, segue então para a distribuição para consumo, onde os consumidores fazem uso do produto e o seu descarte e após são coletados as empresas distribuidoras, retrabalham esse material e retornam para a fábrica da CEPAC para a fabricação de tubos de
outro, não impede o uso de outra tecnologia. E aí o processo, né, é circular, e eu gosto de falar que ele é infinito. Esse vídeo ele pode rodar até quando a gente quiser, por vocês, né? E então ele vai rodar de novo, não vou até o fim, mas mostrando realmente como você parte e entende o que é Decoplast e a tecnologia da sustentabilidade e economia circular. Como nesse evento onde eu estou aqui reduzindo essa apresentação. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar sobre a Decoplast, tá?